Olá, tudo ok? Estamos aqui para mais um episódio do OKCast, o podcast da OK Fechado. Sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós estamos gravando esse episódio aqui da cidade de Curitiba, no Paraná, porque eu estou com convidados muito especiais que vieram compartilhar com vocês aí de Mato Grosso tudo o que nós estamos levando para o OK Fechado nesse próximo semestre. Então, eu estou aqui hoje com o Diego Caverzan. Diego, Olá. seja muito bem-vindo ao OKCast. Obrigado, um prazer Bem-vindo, é um prazer ter você aqui. E com a Beatriz Helena. Olá. Bem-vinda, Beatriz. Muito obrigada. Beatriz e Diego estão na nossa história já há algum tempo. Eles são os criadores da marca do OK Fechado, né? De aspectos da nossa marca, que eles vão justamente contar aqui um pouco sobre criação de marca. O Diego, ele é publicitário, fotógrafo, e ele foi quem pensou a marca junto com a gente, pensou o posicionamento, fez os estudos, e a Beatriz, a designer que então idealizou essa imagem da nossa marca hoje, que já é tão querida pelo nosso público, muito querida mesmo, e a gente fica feliz com isso, que mostra que esse trabalho de posicionamento de marca realmente funciona, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. O podcast de hoje, a gente quer conversar com vocês sobre posicionamento de marca, posicionamento de imagem, qual a importância disso para negócios, para carreira, para profissionais, para as pessoas de um modo geral. Pensando que hoje tudo é imagem, né, Diego? Tudo é imagem. E a gente se preocupa muito com isso, né? E como que faz, como que mostra, como que não mostra, como ficar conhecido, como ficar desconhecido, né? O que devo mostrar, o que posso, o que não posso, como isso impacta, né, nos meus resultados. Vários questionamentos. Exatamente, muitos questionamentos. Nós temos mesmo muitas dúvidas quando a gente fala de imagem. E a gente está aqui então com o Diego e a Beatriz para a gente falar um pouco mais de uma maneira profissional sobre isso. Para trazer luz para você que está desenvolvendo um negócio, ou que precisa de um posicionamento de negócio, ou que precisa aumentar os resultados de negócio, de carreira, de pessoal também, né? A maneira como você é visto, isso também é muito importante, a gente estar atento, porque às vezes a gente não tem o resultado que quer, porque não está passando a imagem para isso. Tudo gira em torno da percepção que a gente causa, e existem várias maneiras da gente construir isso de modo favorável. De modo favorável e intencional, né, Diego? Intencional, principalmente. Intencional. Então, Diego, fala pra gente o que é, então, o posicionamento de marca, como definir o seu posicionamento de marca. E aí, quando definir, o que faz com isso? Conta aí pra gente um pouquinho. Bom, vamos lá. O interessante é começar entendendo que o posicionamento ele é uma coisa que ela não é opcional. Você não escolhe se posicionar. Você será posicionado, esteja você cuidando disso ou não. A percepção que a gente cria, ela naturalmente acontece. Então é melhor que a gente preste atenção nisso e haja de maneira intencional. O posicionamento de marca, ele é meio que um nome autoexplicativo, né? A gente já entende pelo próprio nome, que é como as pessoas vão perceber a sua marca no mercado onde você está inserido, no seu ambiente. E existem vários detalhes que podem variar em torno de como você constrói a sua percepção. E o mais interessante é ver que as pessoas hoje têm, né, esse hábito de se divulgar, de mostrar a sua rotina, de mostrar o seu trabalho, e muitas vezes falta um direcionamento, assim, né? Pô, mas espera aí, meu produto é tal, mas a minha vida pessoal é outra coisa. Como é que eu faço essa união desses conceitos e não me perco, né? Para passar uma mensagem clara. O que eu posso mostrar, o que eu não posso, né? Exatamente. Tem essa preocupação. E isso tudo tem uma dimensão diferente para quando eu falo da pessoa e para quando eu falo da marca, né? Por exemplo, a Bia trabalha com a parte do design. Então, o posicionamento que eu crio para uma pessoa, ela pode ser refletida na parte do design. Foi o que a gente fez com o OK Fechado, né? A gente identificou o que a gente queria passar e qual o significado que a gente queria ter. Então, a gente transformou isso nos elementos, nas cores, né? Exatamente. Aí foi feito todo um estudo, né? Que tem a parte
Enfim, todos os símbolos que trabalham os significados que a gente quer construir. É uma coisa que ela é mais simples do que parece e também mais importante do que muita gente pensa que é. Até porque, às vezes, a gente acha que está passando uma imagem, a marca ou a pessoa acha que está atingindo o objetivo dela, transmitindo a imagem que ela quer e, na verdade, não está. Então, isso é muito importante. A gente tem vários métodos, pesquisas, né, ferramentas que auxiliam sempre a gente tá tendo certeza de que aquilo que a gente quer passar realmente está chegando no nosso público final, né? Porque não adianta a gente tá querendo dizer A, tá achando que tá dizendo A, mas o público tá entendendo B. Exatamente. Uma analogia interessante é, por exemplo, se a gente começasse a falar aqui em italiano. É um idioma, um conjunto de elementos que passa uma mensagem. Só que se o nosso público não entende italiano, a gente está falando para o público errado. Exatamente. Então, quando a gente traz elementos para uma marca, ou algum tipo de oferta, ou algum tipo de símbolo mesmo, para passar uma mensagem que nosso público não está familiarizado, não identifica, é um esforço que vai por água abaixo, né? Então, primeira coisa, né, você perguntou do posicionamento, como é que a gente constrói, é entender com quem a gente quer falar. Com quem a gente quer falar. Porque a partir disso, aí você pensa assim, pô, então tá, eu sei com quem eu quero falar, agora qual a percepção que eu quero causar para essa pessoa? E o posicionamento, ele envolve vários detalhes, assim, mas existem algumas coisas que são mais importantes. Por exemplo, o pessoal que está assistindo, que de repente... Qual que é o perfil do público que a gente está falando agora aqui? Até para entender um pouquinho Nós melhor. estamos falando com profissionais que trabalham, que atuam no segmento imobiliário, na construção civil, e nós também vamos chegar ao nosso consumidor final, ao usuário da plataforma. Pessoas que buscam confiança, que estão também em procura de uma certa inovação naquilo que elas buscam, né? A procura de imóveis online, um profissional de confiança, porque é uma atividade muito importante, muito séria, né? Você lida com imóveis, com sonhos e tudo mais. Então, é um público que ele precisa disso, ele precisa de uma seriedade, ele quer verdade naquilo que ele buscar. Certo, então para o pessoal que está assistindo, se a gente fosse hoje fazer uma consultoria de posicionamento para eles, o ideal seria não olhar para eles, mas olhar para o cliente deles. O cliente. Porque quando eu quero pensar no meu posicionamento, eu preciso olhar para quem eu vou resolver o problema. Exato. Então, olhando para essa pessoa que eu vou resolver o problema, eu preciso entender as dores que essa pessoa tem. E aí, como é que eu faço para entender essas dores, né? Porque existe também uma diferença, aí é o que a Bia comentou, entre o que eu acho que a pessoa tem de problema e qual que é o problema que a pessoa realmente tem. Porque senão, aí eu crio uma solução onde eu me apaixono pela solução, eu me apego nessa solução, só que eu esqueço qual que é o problema. Isso é um problema muito grande, de fato. Porque o que acontece? Geralmente, quando a gente vai criar uma marca pessoal de marca mesmo, as pessoas cometem um erro, né? De colocar o seu gosto pessoal. Então... Muito mesmo. Aí deixa de visar o que o público-alvo quer, coloca totalmente o gosto pessoal e esquece com quem ele está falando. Então, às vezes, o cliente final, ele não tem o mesmo gosto, os mesmos objetivos, ele não fala a mesma linguagem do que o empresário, o empreendedor em si. Então, isso é muito importante. E é começar pela dor mesmo que você falou, né? Se a dor é fazer um investimento, que é o primeiro e o maior investimento da minha vida, é algo muito sério, muito importante para mim. Então, eu quero encontrar o quê? Segurança, confiança. Que mais que eu busco, né? Exato. E aí entra aquele ponto que assim, por que essa pessoa, a partir do momento que ela desperta pro preciso me posicionar, ela vai ter a dúvida do como me posicionar. Eu sempre recomendo que procure um profissional, porque, como a Bia comentou, se eu for me posicionar e eu partir daquilo que eu tenho de opinião, pode ser que eu deixe passar muitas técnicas que, a gente já tem estudos aí que comprovam como que a percepção humana acontece,
Por exemplo, psicologia das cores, a parte dos arquétipos, e várias outras estratégias que ajudam a gente a construir valor. Até porque tudo isso que a gente estuda são pesquisas comprovadas. A gente não é um achismo, né? A gente não inventa essas informações. Tem psicólogos, grandes estudiosos que realmente pesquisaram sobre isso, foram a fundo com milhares de pessoas para nos dar as informações que a gente tem hoje. Então, nada é inventado. A gente não... O que acontece é que na trajetória do profissional também, e aí junta a ciência com a experiência, Com certeza. aí ele aplica, testa, vê, e ele também comprova e se certifica, né? Do que realmente é bom, do que fica melhor ou não. Eu digo isso até pela Beatriz mesmo, porque a Beatriz é designer desde os 12, 13 anos. 13 anos. Desde os 13 anos de idade, né? Eu não tinha essa informação até ontem. Eu falei, uau, então tá aí, tá explicado. Por que ela fala com tanta segurança quando eu falo que quero uma coisa de um jeito e ela diz, olha... Não é bem assim. Não é bem assim. Pode acontecer isso ou aquilo. Você percebe que aqui... Aí você fica, nossa, não tinha pensado. E às vezes você realmente aprova um design, ou aprova um post, aprova um media kit, baseado no seu gosto pessoal. E esquece que você não é o que você gosta, é o que você quer comunicar mesmo. E o profissional tem isso, ele fala, eu já fiz isso tantas vezes, que eu sei. Só de bater o olho, você Só já de bater sabe. o olho. Exato, eu sei. Um exemplo interessante é assim, quando a gente trabalha posicionamento de imagem, muitas pessoas confundem com consultoria de imagem. Que é, por exemplo, aquela... o personal stylist, né? Que a gente vê uma parte de trabalhar guarda-roupa, coloração É uma ferramenta, pessoal. né? No posicionamento. Exatamente. E se a gente partir do ponto da opinião pessoal para as roupas também... Nossa, outra coisa que... porque a gente muitas vezes ignora todo um conhecimento que tem em volta do assunto e a gente se apega numa basezinha minúscula e usa ela para tudo. Então, por exemplo, a parte das roupas, né? Um exemplo assim para o pessoal poder entender. Muita gente não sabe, mas existem 7 estilos universais que a gente consegue trabalhar. Estilos, tipos de vestimentas. Então, muitas vezes a pessoa ela quer passar uma imagem, vai numa roda de networking, né? E aí fala assim, pô, deixa eu representar meu produto de uma maneira, né? Estou aqui a trabalho, estou numa reunião de negócios, como que eu me enquadro num momento desse para passar a impressão que eu quero? E às vezes a pessoa não sabe, não tem esse conhecimento completo de tipo assim, pô, então tá, se existem esses estilos, qual estilo faz sentido para esse momento? Para todo mundo é terno e gravata? É tipo social, assim, faz né? sentido eu sou... Vamos imaginar assim, você tem lá um corretor de imóveis e alguém que é de uma agência de turismo. Essas pessoas têm soluções completamente diferentes. Como é que a gente causa uma percepção que vai conectar com aquela imagem que a pessoa quer passar? Né? A dor que um cura é diferente da dor que o outro cura. Se os dois estiverem vestidos iguais, pode ser que um tenha mais vantagem do que o outro, de acordo com a roupa que está usando. Então, existe uma técnica que é bacana o pessoal pesquisar, que hoje tem tudo na internet, isso dá para quem é curioso ir atrás e começar a descobrir, que é como você fazer a gestão do seu significado. Gestão do significado Gestão próprio. do significado. Indivíduo. Próprio ou de uma marca mesmo. Que é você pensar, caramba, o que eu quero que as pessoas lembrem quando pensarem em mim? Daí, levando isso em consideração, a gente tem que tomar muito cuidado para não criar uma máscara, né? Uma fantasia. Isso Porque as ações da pessoa tem que estar coerente com aquela imagem que ela tá passando, senão é um vazio. Exato. Tem que ter a coerência e consistência, né? Sim. Porque muitas vezes alguém identifica numa época que tal imagem é interessante, aí pega e escolhe aquela imagem. Aí depois aí muda. Então é bacana, partindo dessa coisa de construção de marca, sempre pensar que é um negócio, cara, longo prazo. Você não faz um negócio para durar pouco tempo. Porque beleza, é um super trabalho que você cria, que ele tem que ter ali uma visão mais longa para você poder construir, porque também você não nasce pronto, né? Sim. Quando a gente
acontece muito assim, vem pessoas falar comigo que querem se tornar referências numa área ou que querem ser percebidos com alto valor em tal segmento. E aí eu pergunto, tá, mas quanto tempo você tem nessa área? Há quanto tempo você está se posicionando? Porque beleza, às vezes você tem 30 anos de carreira, mas nunca apareceu em lugar nenhum. Exatamente. Como é que você faz para trazer toda essa tua experiência e criar realmente Nem sabia que você fazia posicionamento? isso, né? A pessoa fala, não, eu nem sabia que você fazia isso. Ou, beleza, você faz, mas quão bom você é, né? E aí existem, por exemplo, maneiras da pessoa se tornar mais relevante, né? Pô, aparecer em palestras. E assim, a técnica, a estratégia que a pessoa vai usar para conseguir esse tipo de visibilidade, cara, isso importa menos do que realmente você estar em evidência. O que você fala muito mais alto. Né? Pois é, porque se a gente pegar hoje o público da OK Fechado, a gente vai ter dezenas, centenas de pessoas que estão ali competindo entre si. Como é que eu me destaco? Exatamente, Diego. Essa é a pergunta de ouro aqui. Porque Essa é a pergunta de ouro. Como é que eu me destaco? E dentro do imobiliário, da construção civil de um modo geral, o consumidor, na verdade, ele é mais visto pelo quanto ele quer pagar no imóvel. Se é mais barato, se é mais caro, de quanto dinheiro ele tem para comprar. E se esquece, e não é mal isso, é sem perceber, né? Se esquece de que eu posso ter 500 mil para comprar uma casa, e você também, mas a gente pode querer coisas diferentes, e você vai perder o maior tempo me mostrando aquilo que eu não quero ver. Exato. Né? O interessante, de novo, é saber a dor da pessoa com quem você quer atingir. Porque a maioria das vezes, quando a gente consegue se destacar, é porque a gente tem clareza no que a gente faz. Então, se eu, de repente, sou um profissional que estou ali fazendo tudo, atendendo tudo, eu não vou me destacar por nada. E aí você divide a sua força ali em várias coisas e quando você vê, todo mundo te conhece, mas se alguém for precisar de um especialista, não vai chegar até você. Por isso que uma decisão que é importante para a pessoa que está decidindo, que quer se posicionar, é entender qual caminho ela quer fazer. Porque assim, não dá para ser tudo, você tem que priorizar alguma coisa. Atrelar a sua imagem. Por exemplo, eu com a fotografia. Você pode ser fotógrafo de casamento, você pode ser fotógrafo de evento, de aniversário, de festa, de balada, de publicitário, retrato. Eu escolhi trabalhar com publicidade e retrato. Se alguém me chamar para fazer casamento, eu não faço. Agora, quando alguém perguntar assim, que tipo de fotos que você faz? Cara, retrato e publicidade. São duas frentes, beleza, mas assim, são só essas duas frentes. E aí todo o esforço que eu faço de posicionamento vai de acordo com isso. Então, às vezes, a pessoa que ela quer se destacar, ela vai procurar vitrines para ela expor isso que ela faz. E aí ela vai começar cada vez mais a ser reconhecida por aquilo. Exato. Então, por exemplo, se eu tenho espaço aqui hoje para falar aqui com vocês, então eu sou publicitário e fotógrafo. Dentro da fotografia, tenho duas frentes, que eu atuo em canais diferentes. Então, o meio que me dá relacionamento para fotografia publicitária é um, para retratos é outro. Então, aí tem pontos de comunicação, né, os pontos de contato, os tipos de lugares que eu exponho e os tipos de oferta que eu faço para cada um desses lugares. Hoje a gente tem condição, como indivíduos, de estar presente em diversos lugares. Então, eu posso ter uma marca que não necessariamente é a minha imagem, mas é uma marca que eu construo, que eu posiciono ela de um jeito. E eu posso ter minha imagem que eu posiciono ela de outro. São esforços diferentes, mas assim, tudo isso tem que ser pensado, porque senão daqui a pouco eu apareço aqui falando uma coisa, e apareço lá falando outra coisa, e de repente as pessoas vão me ver e vão pensar assim, mas o que você representa? Por isso é importante saber qual o futuro da sua marca, né? O que é que você espera. Porque às vezes tu planeja uma coisa em um momento, daqui a alguns anos aquilo se transformou e você não viu isso acontecer. E se você não tomar cuidado, na hora que vê, todos os valores da sua marca já mudaram, a visão que você está passando é outra. Então isso é um perigo. E nós vimos durante a pandemia muitas marcas grandes, big, reinventarem, né, sua identidade visual. Mudaram completamente sua identidade visual.
E é bem isso, não era uma coisa que estava planejada. E de tempos em tempos, as empresas que duram mais, né? Sim. Elas acabam fazendo essa mudança. Né? Mas você percebe que, assim, mudar a identidade visual não necessariamente quer dizer mudar o significado da marca. Isso, fala um pouquinho sobre isso, Diego. E o posicionamento. Exato, Porque, exato. às vezes, a gente tem não mudaram o questões... produto, não mudaram nada de entrega, nada. Elas Nada. realmente mudaram a imagem porque precisava passar Atualizar. uma mensagem, né? Depende, né? Diferente, Depende atualizar. do objetivo da marca. Tem marca que muda a identidade visual por causa do posicionamento. Aconteceu de... Decidiu fazer mesmo diferente. Mudei. Meu público evoluiu. 5 anos atrás eu conversava com o público, mas esse público permaneceu fiel e ele cresceu. Então, a mente dele evoluiu. E a nossa marca tem que evoluir junto. Então, isso é muito importante analisar. O que muitas vezes acontece assim. Imagina que você é um gestor financeiro e que você fica, às vezes, controlando as finanças na base da tentativa e erro. Sim. Tentativa e erro. Tem gente que faz isso com a marca. Nossa. Então, Vira um bolo. construí a marca e contratei uma pessoa para fazer a estratégia. Aí essa pessoa tem uma opinião própria, ela pega e fala, não, vou fazer isso aqui. Aí passa um tempo, saiu da empresa, aí vem outro. Aí essa pessoa pega, não, mas eu acho que tem que ser assim. Puf. Aí quando você vê a marca, ela não tem personalidade nenhuma, ela depende de quem está no posto ali de gestor da marca, né? E aí é na base da tentativa e erro. Não, eu acho que agora deve vir para cá, deve ir para lá. Quando a gente pensou aqui fechado, lá atrás a gente já tinha essa ideia de que seria um local de transmissão de conhecimento, né? Lembro que a gente até pensou assim, é um lugar que tem que ter forte essa parte de conteúdo, de educar, de passar as informações, de trazer aquilo que vai levar o público para um estágio de conseguir melhores resultados. Toda a construção da marca foi feita pensando nisso. Então não interessa se é você, se sou eu que está cuidando, porque a marca tem um norte. Tem consistência, Tem né? um norte, porque assim, uma analogia que eu faço para posicionamento é que, pra gente, o posicionamento é a bússola. Então eu que estou andando, eu falo, o norte para cá, eu estou indo para o norte, então meu posicionamento me diz que eu tenho que ir para cá. E para o cliente é um farol, né? O nosso posicionamento ele funciona como um farol, porque eu sei para onde eu estou indo, então eu não me perco. Se eu precisar voltar, eu sei também de onde eu saí, enfim, essa orientação de caminhada. E para o cliente que tá meio perdido, ele busca alguma coisa, ele vai olhar e vai falar, opa, sei o que é isso. Uau, isso é forte. Então, Dois conceitos muito fortes, porque permite que você não se perca com o que você quer para o teu negócio, para a tua carreira. Eu vou citar sempre negócio e carreira, porque a gente fala com empresas e pessoas, né? E também permite que você seja consistente, como disse a Bia, com o que onde você quer chegar, e isso se torna muito perceptível, né? E na mente de quem te vê. E a gente precisa pensar um pouco que somos todos clientes um do outro, né? Com certeza. Esse conceito de venda e de cliente é uma coisa que tem umas crenças aí. A gente precisa pensar isso, que o tempo todo eu estou vendendo, o tempo todo eu estou servindo alguém ou apto a servir, né? E quando eu não deixo claro do que eu sou capaz, né? Onde eu vou, onde eu posso chegar e de como eu entrego isso. A percepção de valor que você disse, né? Então, e a percepção de valor, ela é interessante, porque também existe uma matriz que pode ser feita para você entender assim, mas que valor que eu gero, né? Que é quando você pega os custos e os valores oferecidos. Então, ali você tem o valor de imagem, que é, se eu consumir esse produto, o que isso vai me beneficiar na minha imagem? Por exemplo, faz sentido... Para minha imagem, eu andar com você, isso vai me valorizar ou não? Se eu comprar tal produto e alguém me vê com esse produto, minha imagem, ela sobe ou desce? Aí você tem o valor pessoal. Independente do que os outros pensam. Eu vou me sentir como se eu consumir esse produto? Por exemplo, eu comprei tal imóvel. Não interessa o que os outros acham. Para mim, é um negócio com um valor pessoal. E aí você tem o valor, né, que é
o custo mesmo, o valor, quanto que você paga. E aí valor de serviço, né? Que é o quanto que isso vai te beneficiar ali por você consumir aquele serviço. E aí você compara isso com os custos. E aí você tem custo psíquico. Por exemplo, qual que é o estresse que eu vou ter para consumir isso, né? Que às vezes a pessoa ela não considera. Ela olha, ela fala, não, mas é lindo, é moderno, é tecnológico. Tá, mas para eu consumir vai me dar uma dor de cabeça absurda e pô, isso pesa na percepção de valor. Aí custo de tempo. Pô, beleza, eu quero comprar um imóvel com você, mas quanto tempo que vai levar essa documentação para sair? Quanto tempo se leva para me responder? Né? Quanto tempo eu consigo fazer uma visita? Né? Então, sim, tem essas questões do tempo. O custo também do preço, né? Que é, putz, será que está acima, será que está abaixo? Então, quando você compara essas questões, você chega naquele valor percebido pelo cliente no final. Que aí você olha, pô, beleza, vai fazer bem para minha imagem, vai ser bom para o meu pessoal e não vai me tomar muito tempo, não vou ficar estressado, também é um valor que eu acho que está ok de pagar. Você constrói essa percepção de valor. Às vezes a pessoa ela se sente desvalorizada, mas ela não está prestando atenção assim, pô, mas o meu procedimento não está legal. Exato. Ah, eu estou atendendo mal. Eu estou respondendo por e-mail, mas a pessoa quer falar comigo no WhatsApp. Ou a pessoa quer me ligar, mas eu quero mandar áudio. Tipo, né, a gente tem que olhar para poder alinhar a percepção de valor que a gente quer passar e é que o nosso cliente gostaria. Né? Exato. E ajudaria muito o cliente, né, o consumidor final, quem está buscando o serviço, isso para todas as áreas, a clareza do que você realmente faz, de como você entrega e do que eu vou ganhar com isso. Ajuda muito, porque quando eu fico em dúvida e tudo que você quer me mostrar é o produto, fica muito complicado, a minha decisão fica muito complexa. Né? Então, assim, esse é um ponto que a gente está sempre trazendo, né, para o nosso público. Seja você, realmente mostre aquilo que você pode fazer de verdade pelo cliente. No caso da construção civil, né, dos profissionais da construção civil, ouse ser você também, porque quem constrói trabalha ali com detalhes que para um tem valor, para o outro não tem, e às vezes você pensa que o profissional vai ser superado por outro. Não existe como superar pessoas, né? Não existe superar pessoas. As pessoas, elas se superam, cada uma é diferente da outra, cada uma mostra e faz de um jeito diferente, somos únicos. E eu penso que é isso que precisa ir para essa mensagem do posicionamento. Clareza do que você faz, de quem você é, de como você faz, de quem você realmente quer atender. E não é para excluir. Quando eu faço treinamentos, a galera pensa muito isso, que mas então eu vou excluir. Não, você não está excluindo. Pelo contrário, você está até fazendo um favor para a pessoa, porque se você não pode atendê-la, se você não tem os requisitos para atender, não tem como, né? Você força uma situação ali. Não, é até melhor, né? Até melhor. E direcione para quem... Direcione para quem está posicionado para isso. Exato. Seguindo adiante, a gente acaba falando muito em pessoas, porque quando a gente fala de pessoas é muito rico, né? A gente mergulha mesmo, tem muitos pontos aqui. Mas o Diego já falou pra gente, né? Que não é uma mágica, é construído. E tem uma coisa, Diego, que antes de eu passar pra Bia, eu ainda gostaria que você mencionasse aqui pra gente, quando você conversa comigo, você fala sobre isso, e me ajudou muito. A questão de, então, manter a consistência e não me afastar dessa bússola. Como que funciona isso na prática, assim? Tá, então uma base legal para as pessoas poderem utilizar é assim, a gente tem alguns estudos, né, que mostram como funciona a percepção das pessoas. E o marketing, ele trouxe isso com um conceito que são os arquétipos. Então, a partir do entendimento dos arquétipos, a gente consegue saber assim, se eu quero ser percebido de tal maneira, esse arquétipo representa esse tipo de percepção. A gente vê muito isso nos filmes, em séries, os personagens, eles são claramente identificáveis, assim. Você olha para um, você sabe, isso aqui é o herói. Você olha para outro,
Você sabe, pô, esse aqui é um inocente, ou esse é o governante, né? Eu estou usando Esse aqui é o mágico. o exemplo dos nomes dos arquétipos, né? Porque são figuras até caricatas que fica fácil de entender. Só que no nosso dia a dia, a gente também pode se posicionar dessa maneira. Por exemplo, existe uma série de pessoas que às vezes não se identificam com essa coisa de trazer muita força, de querer dizer que não, porque pô, eu realizei, eu fiz e tal. Até quem está começando, né? É difícil às vezes. É mais introvertido. Você não tem ali tanto resultado para poder dizer para a pessoa, mostrar o caminho, mas você fala, pô, eu estou disponível para te ajudar. O que ela pode mostrar então? Como é que eu alinho essa percepção? A partir do estudo dos arquétipos, a gente consegue definir um eixo de significado. Então, por exemplo, eu quero passar uma imagem de acolhimento, de que eu tô ali para a pessoa. Qualquer problema que essa pessoa tiver, ela pode contar comigo que eu vou estar disponível. Esse é um tipo de posicionamento, de ser essa pessoa prestativa, né? Até é o nome de um arquétipo, prestativo. Então, a partir disso, você define, beleza, meu posicionamento agora vai ser como prestativo. E você estuda isso e foca nesse, para você não se distanciar. Você identifica quais são os símbolos que passam esse significado. E aí você vai entender o quê? Pô, talvez se eu for fazer esse outro negócio aqui, não vá comunicar o que eu quero. Exemplo. Eu sou uma pessoa que trabalha a parte... vou trazer para vocês o arquétipo do inocente, que ele é mais... Não quer dizer o nome inocente, né? É um termo que ele é aplicado, mas ele não quer dizer ingenuidade, por exemplo. Ele está mais relacionado com a busca pelo transcendente, pelo divino. Então, às vezes, a gente tem pessoas que querem passar essa mensagem de, mostrar um caminho, de valorizar as coisas mais elevadas e tal. Só que pode ser que essa mesma pessoa tenha na sua vida alguns outros tipos de práticas. Por exemplo, atleta. Faz sentido essa pessoa que quer passar essa imagem, quer comunicar com um público que busca isso, postar fotos, por exemplo, mostrando o corpo, enaltecendo vigor físico. Vigor físico? Não. Porque vai contra o posicionamento. Porque na transcendência a matéria não é importante. Não é importante. Então... E por isso a questão do significado. Se você entende assim, cara, eu quero significar um negócio que, valoriza outras coisas. Você não se perde com alguns tipos de vontades que vêm... Sim. E copiar, né? Pois é, e copiar. Copiar os outros. Porque, por exemplo, existe um outro exemplo que é o arquétipo do governante, que ele funciona muito para quem quer vender produto caro, digamos assim, né, alto ticket, que é aquelas coisas que você vê as pessoas mais elegantes, com as roupas mais formais, assim. Tudo uma autoridade, né? Isso, aquele aspecto mais sério. Quando você quer se posicionar dessa maneira, você vai passar o quê? Confiança, controle, força... Mas é diferente do herói. Do herói. Porque é muito exclusivo, né? E já o herói, ele salva todo mundo. O herói, ele é aquela coisa da força mesmo, de encarar os desafios e tal. Então, o bacana disso é que você tem a divisão dos arquétipos de acordo com a matriz de motivação. Que tem a ver com os anseios e com as coisas que a pessoa não quer. Então, são lugares que o afastar e o aproximar. Porque, às vezes, assim, tem uma questão... eixo, né? Se afasta e se aproxima. Isso, para você fugir da caricatura, sabe? Porque senão fica todo mundo igual. E aí você tem ali uma possibilidade da pessoa ela construir uma linha de significado onde ela fala, beleza, tem as coisas que eu quero e tem as coisas que eu preciso também. Para poder ali estar se completando. E a marca, entendendo isso, ela vai saber assim, beleza, tem a pessoa lá, um exemplo, né? Mulheres, hoje em dia, tem muito mais presente essa coisa do trabalhar, assim, de ser CEO. A gente vê muito mais esses posicionamentos fortes da mulher workaholic, que tá lá, faz... Né? Quantas vezes a gente viu... Nesses últimos anos, capas de revistas, mulheres grávidas, donas de empresa, uma imagem forte que a gente entende assim, olha que
que força que isso traz para a imagem. Só que muitas vezes pode ser que muitas mulheres não se identifiquem com essa imagem. Isso. E aí você pega uma marca que quer comunicar isso, como é que ela faz? Ela vai olhar, pô, tem isso aqui que é positivo desse posicionamento, mas a pessoa que vive isso, que está lá trabalhando o tempo todo, que está full no trabalho, que está 100% entregue para a empresa, construindo negócios, tal, isso que ela busca. O que será que talvez esteja faltando? E aí você consegue comunicar com essas pessoas fugindo do estereótipo. Então, eu sou uma marca que quer vender para esse tipo de mulher. Mas eu vou ficar reforçando essa imagem dessa mulher forte, tal, que faz tudo. Não, às vezes você pode dizer, pô, deixa eu mostrar um lado que talvez essa mulher esteja sentindo falta. Verdade. Que é o quê? Pô, viajar, de repente fazer um happy hour, alguma coisa mais relax, assim. Então, essa matriz de motivação, junto com a questão dos arquétipos, você começa a entender como combinar tipo de comunicação. Porque aquilo, o posicionamento é de acordo com quem você quer falar. Muita coerência aí, né? Por exemplo, não adianta eu achar que, por exemplo, assim, eu sou prestativo, então, eu quero ser prestativo. Tá, mas o público que eu quero falar, ele precisa dessa imagem. É isso que ele está buscando também? Porque a Bia comentou um negócio no começo que é muito importante. É você ter cuidado para não criar uma máscara. Isso. Só que o que isso significa? É você passar uma coisa e você não ser coerente com o que você passa. Mas uma coisa que muita gente, quando pensa em posicionamento, não entende, assim, é a parte de estratégia. Que é assim, pode ser que eu queira criar uma imagem mesmo. E posso criar. Que não necessariamente é quem eu sou. Porque assim, o pessoal que me conhece desde que eu tenho, sei lá, 13 anos, né? Que você começou a fazer design. Se eu vou me posicionar para um pessoal que não me conhece, eu não preciso buscar que essa pessoa tenha a mesma imagem, mesma percepção de quem me conheceu lá. Eu posso criar uma imagem para comunicar com o público. Só que eu preciso ter coerência. Consciência e também. Essa visão de futuro aí também, né? De aonde isso vai te levar, onde que você quer chegar com isso. Porque assim, o perigo é, eu tenho uma roda de pessoas que eu me relaciono, né? Então, pega lá o pessoal da OK Fechado. Então tem uma rede de trabalhadores ali que eles sempre se conheceram, já sabem quem é o pessoal da cidade e tal. E aí todo mundo meio que já sabe o posicionamento que cada um tem. Mesmo que não tenha se preocupado com isso, você já tem uma impressão de cada um. Aquela impressão, né? Isso. E aí a pessoa fala, tá, mas caramba, eu meio que já estou posicionado, como é que eu faço agora? Escolhe qual imagem você quer passar. E assim, escolhe mesmo a imagem que você quer passar, porque você vai ter um norte, a bússola na tua mão, porque você não tá onde você quer estar, você precisa chegar lá. E aí você define esse rumo e vai. E é importante estudar essas coisas que a gente traz aqui de arquétipo, de matriz de motivação, são bacanas para a pessoa poder se orientar. Sim. Quando ela contrata um especialista no assunto, a pessoa faz toda essa avaliação essa rota. Para a pessoa poder, tipo assim, tá, então beleza, vou te falar o que eu quero, você vai me dizer por onde que eu sigo. Mas se a pessoa quer fazer sozinha, né, tipo assim, não, tô interessado aqui, tô comprometido, quero ir atrás. Procura estudar sobre isso, que é questão de gestão de significado. Parte por aí. E claro, tem todas aquelas outras coisas que já são naturalmente conhecidas, que se fazer um bom atendimento, ser pontual, todas aquelas regras meio que normais que a gente já sabe, que, enfim, é o conhecimento padrão sobre a percepção que a gente tem dos outros. Se a pessoa sempre chega atrasada, você já vai saber, fulano chega atrasado, fulano não se arruma direito, ou, sabe? Então, aí são alguns caminhos que dá para a pessoa que está interessada em mudar o posicionamento, começar a seguir. E antes de fazer uma perguntinha para a Bia, eu quero até colocar aqui um ponto interessante, até para a nossa audiência também conhecer melhor a OK Fechado, suas intenções, né? Você falando aí, eu pensando, então, na força do marketing, a força que o marketing tem e como ele é mal interpretado. Né? E como o marketing ainda é muito mal interpretado e necessário para todos
todas as pessoas que empreendem, esse conhecer os princípios do marketing, aplicar os princípios do marketing. E aí pensando ali, né, você falou, então o posicionamento, a coerência, como você se mostra, como você aparece, como você é percebido, onde você está, chegar às pessoas certas. É aí que entra o OK Fechado. E eu vou fazer uma propaganda. Porque realmente faz muito sentido isso, que é aí que entra uma plataforma, né? É aí que entra a essência de uma plataforma. Porque quando ela se posiciona, ela traz a força para todos aqueles que estiverem nela. Um farolzão, né? Ela é um farolzão, exatamente isso. Ela é um farol, né? E é bem isso mesmo, né? A importância de a gente estar conectado com os pontos que vão nos levar onde a gente quer chegar. E a plataforma, ela tem exatamente essa missão. E é isso que a gente espera passar com o OK Fechado. E é isso que nós estamos passando mesmo, né? Nós somos uma empresa coerente, consistente, acelerada. E então, nós estamos indo rápido. E quem estiver com a gente vai ir rápido também, com certeza. E aí, falando disso, então, pensando que o nosso cliente, ele entra... Ele assina a plataforma, ele entra lá, tem o seu plano, mostra seus imóveis, mostra a sua marca e aquilo ali é um lugar para ele estar. É apenas um lugar, Beatriz. Uhum. Eu quero que você fale um pouco disso, dessa aplicação desse lugar, de todos os lugares onde a gente pode estar, pensando que, então, enquanto marcas, né, nós estamos tanto virtual quanto em ambientes físicos. Exatamente. Então, como eu faço para, me replicar? Como que é esse replicar aparecer bastante? A gente vê muito assim, as marcas que têm um forte investimento publicitário, elas estão em todo canto. Você não aguenta mais ver a marca, ela está ali, em tudo quanto é lugar. Como que se faz isso, Beatriz? Então, acho que antes de a gente começar tudo, é questão de entender o público-alvo, né? Porque não adianta a gente ter um público que frequenta, sei lá, a gente vai fazer uma marca para um restaurante. A gente precisa trabalhar os pontos de contato que o cliente vai estar dentro daquele restaurante. Então não adianta a gente botar um restaurante, o anúncio, a propaganda dele dentro de uma farmácia. Então a gente precisa estudar quais são o meio de interação que os clientes vão estar, o público-alvo vai estar em contato com aquela marca. Então a gente precisa analisar, para o caso do restaurante, por exemplo, ou para a arquitetura, no caso, né? Quais pontos de contato seu cliente final vai estar com a sua marca. Então, para o caso de engenheiros, arquitetos, quais são esses meios? Site, Instagram, portfólio. O WhatsApp, hoje em dia, tem muita influência sobre os contratos, sobre tudo, né? Que mais? Pranchetas. Todos os meios de contato que o cliente tem diretamente com a sua marca precisam ser pensados certinho. Porque é aquela questão de valores, né? Se não tá tudo alinhado, se algum ponto ficar despercebido, seu cliente vai perceber. Exato. E o interessante é saber a importância que tem você dominar o segmento, né? Porque às vezes, se você contrata alguém para cuidar do posicionamento de uma área que não conhece, pode ser que coloque exposto num lugar que não valorize. Exatamente. Então, para todo mundo faz sentido o outdoor? Não. Outdoor onde, né? Às vezes, a questão do design entra e pesa muito nessa questão. O que eu vejo muito é outdoor com muito texto, em vias rápidas, que seriam estradas, coisas assim. Nossa, e como? Aí como é que o público vai ler? Se às vezes passa 100 km por hora naquela via e não tem nem condição de ler o que está escrito. Então é muito importante analisar isso. E até algumas questões assim, o público que consome geralmente, assim, quem está geralmente em outdoor, se você parar para pensar, são marcas mais populares. Sim. Difícil você ver uma marca muito exclusiva fazendo anúncio em outdoor. Onde que essa marca faz anúncio? Em lugares exclusivos. Lugares também, exclusivos. Essas empresas investem muito em pesquisa para entender aonde seus clientes estão, né? Porque a gente aqui, caso venha a fazer uma estratégia de posicionamento para qualquer segmento, precisa ter esse entendimento. Assim, tá, então beleza, OK Fechado, pessoal. Com arquitetura, pessoal com venda de imóveis. Cara, cada um tá em um lugar. E beleza, eu vou aparecer
do mesmo jeito em todos os lugares? Não. Não também. Tem que me adequar ao ambiente onde eu me exponho. Sim. E o tipo de linguagem que eu vou falar também com a pessoa que frequenta esse lugar. Sim. Porque às vezes a gente, para conectar com o expositor que vai entrar na plataforma, é uma linguagem. Para atrair o público para esse produto que está exposto, é outra linguagem. E também outro local de contato. Né? Então a gente pega ali a região onde foram feitos os primeiros anúncios. É um tipo de comunicação. Para a gente atrair as pessoas para virem expor, é outro tipo de comunicação. Então, assim, no final, né, a gente vai falando aqui, são muitos detalhes e realmente é bastante coisa que precisa prestar atenção. Mas o que não pode faltar, né, considerando já que você vai se expor, é a bússola. A bússola. No final, assim, se souber para onde você está indo, tudo fica mais fácil. Porque aí você pode contratar uma designer e dizer assim, designer, quero chegar aqui, quero passar essa ideia. Ela domina, ela vai saber o que fazer. Domina os símbolos, domina as técnicas, vai saber te dizer... O Canvas não vai, né, Bia? Não. Polêmica. Por Você queria uma polêmica? As cores, assim, né? Pô, a Bia é a pessoa que sabe dizer... existe uma coisa chamada psicologia das cores. Alguém estudou isso e, a gente nasceu numa geração onde isso já foi estudado. Então, vamos aproveitar, né? Porque às vezes eu olho e falo assim, mas o laranja é legal, mas eu gosto de amarelo. Não. Mas, né? Às vezes não funciona. Exato. Mas até mesmo para as formas. Tem um estudo que foi feito, acho que, não sei, nos Estados Unidos, chamado Kiki e Buba. Que é o quê? Eles colocam duas formas e pedem para as pessoas nomearem com Kiki e Buba quais formas elas acham que tem aquele nome. Caramba! Sim, e é muito interessante, porque o Kiki, ele dá essa sensação de coisas mais pontudas, né? Tipo um quadrado, um triângulo. Então, carrega esse conceito. Já o Buba, você imagina uma forma mais arredondada, mais até a pronúncia. Assim. A pronúncia. Né? A pronúncia é assim. E o outro é... Sim, isso tem tudo a ver com posicionamento, né? Porque daí, qual imagem você quer passar pro seu cliente? Você quer uma imagem mais agressiva ou mais delicada? E a vestimenta funciona dessa forma também, né? Com certeza. Exato. Olha, a gente vai concluir esse bloco, mas... nós estávamos direcionando a conversa aí para posicionamento, mas fica muito evidente, mais uma vez, e eu volto a dizer, que a importância mesmo do ambiente portal, né? Preciso dizer isso por quê? Porque então, se você ainda não tem muita certeza, esteja onde, quem sabe, tem, né? Quem sabe, tem. Então, se você é uma marca um pouco... que tem menos condições de investimento em um marketing forte, esteja com quem está investindo. Exatamente. A vantagem de uma plataforma para quem quer se projetar é justamente essa. Porque a plataforma faz um investimento massivo em marca, em significado, em ser realmente aquele farolzão. Exatamente. Então, às vezes eu estou começando aqui, não tenho tanto relacionamento e tal. A marca, ela aglomera uma série de interesses. Exatamente. Então, como ela se posiciona com essa finalidade de maneira clara, né, e investe para que isso seja visto, para trazer tráfego e ter visibilidade, vale muito a pena para quem está começando ou não tem um posicionamento tão impactante assim, uma marca grande, estar onde as pessoas procuram. Isso, né? estar onde as pessoas procuram. Acho que essa é uma das grandes vantagens desse tipo de plataforma, porque une o útil ao agradável, né? Tipo, eu vou estar expondo... É como se fosse um shopping online, né? Então, as pessoas vão até o shopping para olhar o que tem lá e, eventualmente, tem alguma coisa que ela queira que não necessariamente ela foi lá para comprar. Então, isso aumenta as possibilidades da pessoa conseguir. E assim como num shopping, você tem duas lojas de confecção uma do lado da outra. Você claro. tem, né? E há também ainda uma incompreensão de quem usa a plataforma de pensar, mas eu vou estar onde está meu concorrente? Sim, assim como no shopping. Os concorrentes estão ali, um do lado do outro.
né? Pois E é. isso não é negativo. Não, isso é positivo. Pelo contrário, super positivo. Porque isso aumenta a chance do quê? De você encontrar quem realmente quer Quem- consumir aquilo. E de um jeito ou de outro, já estamos todos no mesmo ambiente, né? Sim. A pessoa entra no Google. E aí, se você estiver lá, E o ele vai encontrar um monte, igual ponto- você. Sim, um ponto de diferenciação é o design nesse caso. Design. Um bom design, né, faz você comprar em 5 segundos. Bateu o olho, gostou, comprou. Bateu o olho, exatamente. É. A identificação, a psicologia do que a cor provoca em você, Sim. os elementos, e tudo fica convidativo. E quando você vê, você não sabe por que você foi, mas foi por quê? Posicionamento, linguagem, imagem. Foi todo um conjunto ali que estava harmônico. Existe E levou. aquela percepção que muita gente com certeza já teve, que é olhar para uma coisa e dizer, caramba, é para mim. Aham. E às vezes nem era, nem precisava. Parece que é por acaso, mas essa sensação do, nossa, caramba, isso é tão eu, ou é tão tal pessoa, é porque justamente tem todos esses elementos que fazem você vincular o significado. Exatamente. E nós encerramos esse bloco com Diego Caverzan, Beatriz Helena. Papo muito bom. Eu tava com uma vontade de cutucar 3 polêmicas aqui. Eu vou cutucar 2. Ai, meu Deus. Mas é só pra gente segurar a galera pra um próximo episódio. Diego, profissional, pode postar foto de biquíni no perfil? Não, nem precisa responder agora. Gente, mas olha, essa é a verdade. Essa é uma das coisas que a gente mais vê no ambiente profissional. Ah, mas eu não posso ser quem eu sou no meu perfil? Eu não posso aparecer de biquíni? E aí? Diego, você volta pra falar isso pra gente? Volto, claro. Vamos falar sobre isso. Eu vejo que essa é uma polêmica do posicionamento. Essa outra do ambiente, né? É outra polêmica, assim, uma coisa que as pessoas às vezes demoram para entender. E, enfim, tinha várias aqui. Eu escutava você e eu falava, meu Deus, eu daria uma só de polêmicas. É isso, vai E dar. é isso, é desmistificar, né? É desmistificar e aí a pessoa decide o que é que ela quer fazer. Beatriz, eu agradeço a sua Obrigada. presença. Obrigada por contribuir aqui Muito obrigada com a pelo gente. convite. E a gente vai fazer uma pausa e o Diego fica comigo e a gente volta já já. Isso aí. Valeu.